Jesus aparece pela quarta vez. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu na terra por 40 dias e apareceu em diversas ocasiões aos seus discípulos antes de subir aos céus. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, que diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No vídeo anterior, Jesus apareceu pela terceira vez para 2 discípulos na estrada de Emaús. Você pode entrar no nosso canal, Pastor Tomás Benites, canal Meditar, e ver os vídeos anteriores. Quando então Jesus aparece aos discípulos na estrada de Emaús, eles não reconhecem Jesus de imediato, mas quando eles reconhecem Jesus, os 2 discípulos voltam naquela mesma noite a Jerusalém e se dirigem à casa onde os apóstolos estavam reunidos, escondidos, com medo dos judeus. Porém, os apóstolos não acreditam no relato dos 2 discípulos, assim como não tinham acreditado nos relatos anteriores das mulheres. Em Marcos 16, versículo 13, diz assim: e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então, os discípulos que estão escondidos em uma casa, sem saber o que aconteceu, eles não acreditam no primeiro relato, no segundo relato e nem no terceiro relato que Jesus de fato tinha ressuscitado. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a quarta aparição, que é quando Jesus aparece ao apóstolo Pedro. Esse relato é feito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Porém, não há muitos detalhes como isso aconteceu. É certo que em algum momento Pedro se afasta dos outros, então Jesus aparece para eles. Pedro então informando a eles, agora sim eles creem em Pedro. Então, olha só o que nós aprendemos nesses relatos. A primeira vez que Jesus aparece para Maria Madalena, a Maria Madalena vai, conta aos discípulos, eles não acreditam que Jesus está vivo. Jesus então aparece novamente para as mulheres vão para a casa onde os discípulos estão, relata a eles, eles também não acreditam que Jesus está vivo. A terceira vez, Jesus aparece para os 2 discípulos na casa de Emaús, na estrada de Emaús. Jesus desaparece, então eles voltam para Jerusalém e contam para os discípulos que Jesus está vivo e que Jesus apareceu para eles. Eles, mais uma vez, não acreditam. Aí então Pedro se afasta em algum momento deles, Jesus aparece para Pedro. Pedro então volta para a casa, conta para eles que Jesus está vivo, só então eles acreditam. Só na quarta vez que eles ouvem que Jesus está vivo, eles então acreditam. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Nós vamos e contamos para alguém, Jesus está vivo, a pessoa não acredita. A pessoa fala, eu não acredito nessa história, ou então eu não estou preparado ainda para aceitar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, que ele vai voltar. Eu não acredito. Não fique decepcionado. Continue a fazer o que Jesus mandou. Ide a todo mundo e pregue o Evangelho. É só essa a nossa função, é obedecer o ide de Jesus. Quando as pessoas não acreditam, você não fique decepcionado, continue contando para outros. Não fique insistindo, não seja chato, porque Jesus vai enviar uma outra pessoa para contar essa história. A segunda vez que essa pessoa ouve a história, ela pode ainda não acreditar. Não fique decepcionado, porque Jesus vai providenciar uma terceira pessoa para ir contar a mesma história. A terceira vez
pode ser que a pessoa ainda continue a resistir essa novidade que o Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Mas Jesus não desiste das pessoas. Ele vai preparar uma quarta pessoa para contar. Jesus ressuscitou e só então essa pessoa vai entender e vai acreditar. De repente, essa quarta pessoa vai dizer somente: Jesus te ama, e essa pessoa então vai entender que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira, a vida em abundância. Jesus é o caminho, artigo definido, o caminho. Jesus não é um caminho, como algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva ao Pai é o Filho, é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade. Não existe várias verdades. A única verdade é Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou a verdade. E Ele continua e conclui dizendo: eu sou a vida. Nós temos que falar o que Jesus mandou: ide a todo mundo e pregue o Evangelho. Aquele que acreditar e confessar Jesus como Senhor e se batizar, esses terá vida e vida eterna. Quem não acreditar, porém, terá morte e morte eterna. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, dá um like, faça um comentário, se inscreva no canal e acione o sino para que você receba outros vídeos, outros conteúdos. O nosso único objetivo é pregar o Evangelho como Jesus ordenou. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Ele permitir.